Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues. Estamos aqui eu e o Paulo para levar o melhor conhecimento de matemática para vocês. Legal? Hoje nós vamos abordar um assunto que vocês já conhecem, por isso nós vamos falar assim rapidinho nessa aula de hoje para vocês dar aquela rememorada, aquela relembrada nesse assunto. Legal? Bom, o objetivo de hoje vai ser relembrar alguns conceitos de equações de primeiro e segundo grau. E vamos falar sobre as técnicas de resolução dessas equações de primeiro e segundo grau, legal? E como que eu determino as soluções, certo? Você sabia que o primeiro indício do uso de equações ocorreu provavelmente no ano de 1650 a.C.? Essa informação foi encontrada num documento chamado Papiro de Rinde, que foi adquirido por Alexander Henry Rinde, na cidade de Luxor, no Egito, no ano de 1858. Esse Alexander Rinde pediu para um escriba, o nome desse escriba era Hermès, pediu para esse escriba relatar em um papiro a solução de problemas relacionados à matemática, e lá nós temos um primeiro indício de equações. Então pense, 1650 a.C. é muito tempo, né? Então tá lá essas informações sobre essa curiosidade para você aí. Bom, você sabe o que é uma equação? Você sabe em qual situação do seu dia você pode usar as equações? E você sabe como resolver uma equação do segundo grau? Então, na aula de hoje, nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. O que é uma equação? Para que serve? Como que eu resolvo uma equação? Tanto de primeiro quanto de segundo grau. Mas não existe só equação de primeiro e segundo grau, existem equações de diversos tipos, tá? Aqui nós vamos abordar só esses dois casos. A equação ela é uma sentença matemática que necessariamente tem que ter uma incógnita e uma igualdade. O que é uma incógnita? Uma incógnita é uma letra a ser definido o seu valor, tá? E para isso eu tenho que ter uma igualdade. Por exemplo, x mais 2 igual a 4. É uma equação. Tem uma letra, uma incógnita, que é o x, e tem uma igualdade. Qual o número que mais 2 dá 4? 2. Então, x vale 2, certo? A equação serve para isso, para você encontrar o valor de uma incógnita utilizando-se de uma igualdade. Bom, vamos dar uma praticada, então? Vamos pensar aqui numa situação. Joana trabalha como digitadora de textos. Ela notou que, com o passar das horas, o seu rendimento diminuía gradualmente. Analisando a sua produção, ela pôde constatar que, na segunda hora, ela digitava 20 páginas a menos do que na primeira hora. Na terceira hora, ela digitava 15 páginas a menos do que na segunda. E na quarta hora, ela digitava 10 páginas a menos do que na terceira. Então, veja que a cada hora o rendimento dela está caindo, né? Ela precisa digitar 1.500 páginas no período das 8 ao meio-dia, então são 4 horas de trabalho. Você pode resolver a equação que representa essa situação-problema? Utilizando a sua equação, calcule quantas páginas ela digitará em cada hora deste trabalho. Então, você vai montar uma equação, tá? Que fale sobre essa situação aqui da digitadora e vai dizer quantas páginas ela digitou em cada hora de trabalho, sabendo que ela fez essas 1.500 em um intervalo de 4 horas. Legal? Já voltamos.
Vamos dar uma olhada aqui na situação, então? Lembrando, né, que ela tinha que digitar 1.500 páginas e acontecia o seguinte, a cada hora ela ia perdendo um pouco da produtividade, pelo cansaço, né? Então, vamos lá. Vamos supor que a quantidade de páginas que ela digitou na primeira hora seja X páginas, tá? Então, eu não sei quanto que era, vou chamar de X. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte, na primeira hora ela digitou X. Na segunda hora, tá aqui, o rendimento dela diminui 20 páginas a menos do que na primeira. Então, na segunda hora, X menos 20. Na terceira hora, ela digita 15 páginas a menos do que na segunda. Então, a gente vai pegar o tanto que ela digitou na segunda e vamos tirar 15 páginas a menos. E na quarta hora, ela vai digitar 10 a menos do que digitou na terceira. Então, 20 a menos da primeira, 15 a menos da segunda, 20 a menos da segunda, 15 a menos da terceira e 10 a menos da quarta hora, certo? E aqui nós temos o total que ela digitou sem saber quanto que ela digitou na primeira, tá? Nós montamos aqui uma expressão. Como ela trabalha 4 horas, então a produção vai ser o seguinte, quantidade da primeira hora, que é X, da segunda hora, que é X menos 20, da terceira hora, que é X menos 20 menos 15, e da quarta hora, que é X menos 20 menos 15 menos 10, ok? De cada hora ela tem uma produção diferente, no total são 1.500 páginas, então esse total aqui tem que dar 1.500. O que a gente tem que descobrir é quanto ela digitou aqui em cada hora. Então, para resolver isso aqui, vamos começar tirando os parênteses, os colchetes, para não ficar muito carregado, tá? Ó, mais x menos 20, esse mais aqui não altera nada do sinal ali dentro, então eu posso só tirar o parênteses. Esse mais aqui também não altera o sinal de ninguém, então eu posso tirar os colchetes e parênteses que apareceram ali. Então vai ficar x mais x menos 20 mais x menos 20, essa expressão grandona aqui, tá? Agora vamos fazer aqui as simplificações. Primeiro com as letras, ó, x mais x mais x mais x são 4x. Ok? 1, 2, 3, 4x. Agora os números, ó, menos 20, menos 20, menos 15, menos 20, menos 15, menos 10. Então, menos 20, menos 20, menos 20 dá menos 60, menos 30 vai dar menos 90, menos 10 vai dar menos 100. Então, ficou 4x menos 100 igual a 1.500. Com essa expressão, nós conseguimos calcular a quantidade de páginas que ela digitou na primeira hora, que é o x, que foi aquela expressão que nós colocamos lá para a quantidade da primeira hora. Então, ficou assim, 4x menos 100 igual a 1.500, aqui a resolução de uma equação do primeiro grau simples. Isolamos a variável que é incógnita, que é o x. O 100 negativo, ele vira positivo porque nós adicionamos 100 a ambos os membros, então menos 100 mais 100 some daqui e aparece lá. 1.500 mais 100 vai ficar 1.600, dividimos tudo por 4, aqui desaparece o coeficiente do x, aqui aparece um 4 dividindo 1.600. 1.600 divididos por 4 me dá 400 páginas, certo? Então na primeira hora ela digitou 400 páginas, rápida, né? Bem rápida. Vamos então ver quanto que ela vai digitar em cada hora, que foi isso que foi solicitado, né? Na primeira hora 400, na segunda hora 400 menos 20, que dá 380, na terceira hora é o da segunda, menos 15, né? Então 380 menos 15, que ficou 365, e na quarta hora 10 a menos que na terceira, ficou 355 páginas. Legal? Então, a cada hora, ela digitou essas quantidades que estão ali, 400, 380, 365 e 355, ok? Esse é um exemplo de equação do primeiro grau para vocês. Agora, você sabe o que é uma equação do segundo grau? Já viu uma equação do segundo grau? Então, vou deixar um quiz para você identificar, dentre essas expressões aqui, quais são as equações do segundo grau. Então, na primeira nós temos 3x² menos 4x mais 3 igual a 0. Na segunda nós temos 7x menos 45 igual a 2x² mais 1. E na terceira, x² igual a 6. Quais dessas são equações de segundo grau? Responde aí que eu já volto.
Estamos de volta. E aí, conseguiu pensar aqui quais são as equações do segundo grau nesse caso? Acertou, você que respondeu todas. Todas elas são equações do segundo grau. Para que uma equação seja do segundo grau, é suficiente que exista uma incógnita elevada ao quadrado, tá? Então, onde que está a incógnita ao quadrado? Aqui nós temos, aqui também e aqui também, tá? Então, todas elas são equações do segundo grau. Algumas incompletas, algumas completas. Aqui a gente tem uma bagunçada que não está organizadinho daquela forma que você conhece, mas não deixa de ser uma equação do segundo grau. Vamos relembrar aqui uma situação problema com a equação do segundo grau? Recadinho para vocês que gostam de Bhaskara, a gente não vai usar Bhaskara, tá? Vamos lá então. Em um congresso havia 50 pessoas. Ah, mas se você quiser usar Bhaskara, pode usar, tá? Eu não vou usar, mas você pode. Em um congresso havia 50 pessoas entre mulheres e homens. Descubra quantas mulheres e quantos homens estavam presentes, sabendo que o produto das quantidades dos dois grupos é igual a 621 e que a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens. Então pensem lá, o produto das duas quantidades 621 e há mais mulheres do que homens. Legal? Já voltamos. Muito bem. Parece confuso, mas não é. Vamos lá. O que nós sabemos? Vamos chamar de H o número de homens e de M o número de mulheres, tá? O que nós sabemos? Que no total tem 50 pessoas nesse congresso. Então, se eu somar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, me dá 50, certo? E nós sabemos que o produto das quantidades de homens e mulheres é 621. Então, eu posso escrever que H vezes M é igual a 621. Legal? Eu tenho aqui duas expressões, tá? H vezes M 621, H mais M igual a 50. Vamos fazer o seguinte.
Vamos isolar o h aqui nessa primeira expressão. h é igual a 50 menos m, tá? E vou substituir o h nessa expressão de baixo. Então, o h que eu isolei aqui, eu substituo aqui. Quanto que vale o h? O h vale 50 menos m. Então, ao invés de colocar h aqui, eu vou colocar 50 menos m. Então, vai ficar assim, ó. h vezes m ficou 50 menos m vezes m, igual a 621. Aqui nós usamos a propriedade distributiva, né? M vezes 50, que fica 50m. M vezes m fica m ao quadrado, igual a 621. Para facilitar a resolução, aqui eu vou multiplicar por menos 1, tá? Em uma equação, se você multiplica ela toda por um mesmo valor, não altera nada na expressão. Você só vai ter uma expressão modificada, mas que tem a mesma solução. A incógnita vai valer a mesma coisa. Então, eu multipliquei por menos 1 aqui. Esse menos m ao quadrado virou mais m ao quadrado, coloquei aqui. Esse mais 50m virou menos 50m, coloquei aqui. E o 621 virou menos 621, ok? Só deixei dessa forma aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Muito bem. A equação de segundo grau encontrada, ela pode ser facilmente resolvida usando fórmula de Bhaskara, tá? Se você gosta de Bhaskara, pode usar, não tem problema. Mas aqui eu vou resolver de um jeito um pouquinho diferente, que é usando produtos notáveis. A gente vai usar esse produto notável aqui, que é a diferença de dois quadrados. Então, a minha intenção é fazer o quê? É pegar essa expressão que nós encontramos aqui, m ao quadrado menos 50m igual a 621, e montar um produto notável com ela, tá? Então, o produto notável está aqui, a expressão está aqui, nós vamos comparar as duas coisas. Olha só, na expressão do produto notável, eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Na expressão da equação que nós encontramos, eu tenho m ao quadrado menos 50m igual a 621. Repare que está faltando alguma coisa aqui para que essas duas fiquem iguais, tá? Aqui tem uma coisa a mais que aqui não tem. Então, eu vou fazer aparecer essa expressão, tá? Olha só, vamos comparar. A ao quadrado tem que ser igual a m ao quadrado, tá? Aqui é o produto notável, lembrando, estou comparando. A ao quadrado tem que ser igual a m ao quadrado, então o a vale m, ou seja, o primeiro termo do produto notável vai ser m. Menos 2ab é igual a 50m, comparando esses dois aqui. Menos 2ab não, 2ab é igual a 50m. Como é o quadrado da diferença, o sinal não precisa acompanhar, tá? 2ab é igual a 50m, então o b vale 25. Olha como é que ficou aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. O produto notável, a menos b ao quadrado, era a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Esse é o produto notável. A minha expressão é m ao quadrado menos 50m mais nada, tá? Eu quero dar um jeito de escrever essa expressão usando um quadrado, igual essa maneira que está aqui, tá? O que eu já sei? Que o a, que é o primeiro termo, vale m. Então, aqui eu vou colocar m. O b, que é o segundo termo, vale 25. Então, aqui eu vou colocar 25. Ok? Como que fica m menos 25 ao quadrado? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes m dá 2m, vezes 25, 50m. Mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai aparecer um 25 ao quadrado, que é 625. Essa expressão aqui não é exatamente igual a essa que nós temos aqui. Não é exatamente igual. Para ficar igual, a gente vai ter que acrescentar alguma coisa. Então, como que eu vou fazer? Essa expressão que eu tinha lá, m ao quadrado menos 50m mais 625, para ficar igual à expressão anterior, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acrescentar o 625 do outro lado. Então, eu tinha menos 621 mais 625. Não sei se pegou aí para vocês, mas eu vou mostrar aqui na tela, ó. Acrescentei 625 de um lado e acrescentei 625 do outro. O que aconteceu? Nesse lado apareceu o produto notável. E desse lado ficou menos 621 mais 25. Então, eu completei o quadrado para que essa expressão, que não era um produto notável, virasse o produto notável. E agora ela virou um produto notável.
Eu acrescentei 25 aqui e acrescentei 25 lá, legal? Então, m ao quadrado, m menos 25 ao quadrado é igual a 4, e agora a resolução é simples, né? Tira a raiz quadrada dos dois lados, m menos 25 ao quadrado igual, raiz quadrada de m menos 25 ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Vai ficar mais ou menos 2, um resultado positivo e um negativo. M menos 25 igual a 2, m menos 25 igual a menos 2. Passando 25 para o outro lado, nós temos que m é igual a 27 ou m é igual a 23, certo? Como no congresso tinham mais mulheres do que homens, então só pode ter 27 mulheres, certo? Então haviam 27 mulheres e 23 homens nesse congresso. E aí, entendeu? Quer fazer por Bhaskara? Vou deixar aqui a Bhaskara para vocês no slide, tá? Resolvidinho, também utilizando Bhaskara, aí essa expressão, a gente chega no mesmo valor, legal? Muito bem. Então, hoje eu tentei mostrar para vocês uma forma diferente de resolução de equação de segundo grau, que é pelo método de completar os quadrados. Não existe só Bhaskara para resolver a equação de segundo grau, existem várias formas. Então, explore outras maneiras, tente fazer um pouco diferente, legal? Muito obrigada pela sua atenção, até a próxima aula e seja extraordinário!